Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, encerramento do mês, dia 29 de outubro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo do vídeo você tem o botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um novo conteúdo aqui dentro do canal. E aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado. Aqui do meu lado você tem aí um QR Code aí do aplicativo DV Invest para você receber todas as carteiras de ações que vão ser disponibilizadas, atualizadas hoje para o domingo, ou seja, para essa virada de mês, as carteiras para o mês de novembro, além da carteira exponencial que é disponibilizada semanalmente, todo final de semana, e uma série de relatórios que também é disponibilizado durante um final de semana, uma série de informações relevantes sobre o mercado. Também outro ponto a ser destacado que vai aparecer daqui a pouco aqui para vocês, em amarelo, é para o evento dos dias 3, 4 e 5, semana que vem, após o feriado, comigo, para que você aproveite esse momento, um momento negativo do mercado, e usufrua dele na questão de aprendizado. É um momento muito importante para aprendizado, porque é nesse momento que a gente dá mais valor na questão da gestão de risco. É nesse momento que a gente vê que algumas coisas que a gente está fazendo está dando errado. Lógico que num momento como esse é difícil dar certo, né? Mas a gestão de risco é algo muito importante para quê? Para pensar no momento que o mercado reverter para cima, a gente está mais bem preparado para o próximo passo, para gerar mais resultado quando der certas operações. Então está aqui do meu lado, QR Code, para você participar dessas lives gratuitas na próxima semana, dia 3, 4 e 5 de novembro. Inscreva-se e te vejo lá. Na análise de hoje, eu vou falar aqui de Ibovespa, mini índice, mini dólar, depois PETR4, Vale 3, IGTA3, JBSS3, MFG3, BFS3, YouTube 4, Via 3 e Alpa 4. A Alpa 4 foi um ativo que foi selecionado aqui dentro do meu perfil no Instagram, @dvinvest. Vou iniciar então falando do Ibovespa, mas antes vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil, ou se esse conteúdo aí diário de análise de fechamento for útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado também. Então vamos lá, começando pelo Ibovespa. Ibov terminou o dia com queda superior a 2%, 2,09%, e no mês, queda de 6,74%, anulando sua tendência de alta. No final de semana, não no sábado, mas no domingo, além do radar da semana, eu vou disponibilizar o vídeo sobre o que esperar para a nossa bolsa no mês de novembro. E aí eu vou fazer uma análise mais ampla do Ibovespa. Um geral sobre estatísticas também para novembro, sobre esse último trimestre que começou de maneira fraca, com outubro aí caindo 6,74% e anulando a tendência de alta de médio para longo prazo, tornando essa tendência indefinida de médio para longo prazo. Mas tivemos, enfim, um mês mais negativo. O mês passado já tinha sido 6,57%, esse foi de 6,74% de queda no Ibovespa, 4 meses consecutivos de baixa. Indo aqui agora para o gráfico diário, então essa queda vai apontando para o Ibovespa seguir seu movimento para baixo, mesmo que tenha algo aqui para cima que dê um enrolado. O caminho mais provável é o Ibovespa oscilar para baixo da mínima desse mês, que ficou em 102.853, ou seja, voltar a testar efetivamente o suporte por volta dos 102.900, mas apontando para a região dos 100 mil pontos. E abaixo disso vai ter uma região lá na faixa já dos 93 mil pontos, 94 mil pontos sendo mais exato, ali por volta de 94 mil pontos, algo mais relevante em termos de suporte para o BOV. Então temos um cenário alinhado para baixo aqui no curto prazo, gráfico diário do Ibovespa, sem sinalização de alta nesse momento. Seguindo para os futuros, no gráfico de 60 minutos, temos aqui uma tendência de baixa, mas enfim, está sofrendo para cair, mas está caindo. Então fica muito mais interessante focar um pouco mais nas operações de venda. Abriu caindo, está em cima do nível de suporte, abriu caindo, foca em venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Só olharia para compra se tiver realmente algo mais relevante para cima dessa região. Vou jogar até no gráfico de 10 minutos para mencionar o que é. Ter algo, gerar algum sinal de alta, se já se abrir subindo aqui, gerar algum sinal de alta primeiramente acima da média, e melhor ainda se já for sinal de alta acima de um nível aqui de fundos anteriores,
lá no patamar de 105,040 e melhor dos mundos, né? Pivô de alta, vem aqui forte, lateraliza aqui nesse ponto, faz pivô de alta no gráfico de 10 ou 5 minutos, fica mais para compra. Mas seria aceitável ali buscar uma compra aí acima já dos 105 mil pontos fundo ascendente. Enquanto permanecer gerando sinalizações de baixa, como aconteceu aqui, fica mais para buscar a operação de venda a favor da tendência. No dólar, dia de hoje de indefinição, 0,18% por enquanto, mas criando a expectativa ainda de ter algo para cima. Ou seja, tecnicamente, o caminho mais provável para o dólar seria o próximo pregão ser um pregão de alta. Falando tecnicamente, se é uma garantia, se é uma certeza que isso vai acontecer, não. Mas é um direcionamento. Se o mercado for confirmando essa leitura, como assim confirmando essa leitura? Ou seja, abre subindo, foca em compra de day trade no próximo pregão, sinalizações de alta, fundo ascendente, pivô de alta ou uma sinalização que você costuma executar, por exemplo, num gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima de um patamar de 682,5, vai ficar mais para se buscar a operação de compra de day trade. O dólar ficou o dia inteiro indefinido ali no G60. Então, se abrir subindo e sinalizando alta, sinalizações de alta acima desse nível que eu acabei de mencionar, 82,5, foco em compra de day trade. Venda para mim abaixo dessa região aqui, sinais de baixa, por exemplo, topo descendente ou pivô de baixa, um gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo de um patamar de 654. Isso seria um melhor caminho. Lembrando que hoje já troca do vencimento do dólar, já atuando aí com o novo código WDOZ21. Então, um novo código para o dólar. Indo agora para ações, PETR4 hoje pancadaça para baixo, 5,9% de queda. A Petro não conseguiu gerar o pivô de alta, não conseguiu superar a máxima desse candle aqui para gerar um sinal extra para compra. E quem executou alguma compra aqui e resolveu antecipar a entrada, stop aqui abaixo da mínima, foi executado no dia de hoje. Lembrando de seguir a gestão de risco, limitar as perdas das operações. Então a Petro desarma a possibilidade de abrir uma compra de imediato, faz um topo descendente e cria uma expectativa um pouco mais negativa. O suporte imediato foi respeitado, conseguiu se sustentar em termos de fechamento acima da região dos 27,18. Abaixo disso, o outro nível de suporte vai estar por aqui assim, por volta dos 26,35. É outro nível de suporte que a Petro aponta para testar, até que mostre algum sinal contrário a essa pancada que aconteceu no pregão de hoje. Então, Petro com a tendência no gráfico diário indefinida, reverte para baixa ou estabelece uma tendência de baixa se perder essa mínima aqui localizada em 25,77 e retoma a tendência de alta de curto prazo se gerar o rompimento da máxima desse topo, ou seja, pivô de alta. Então, se ela fizer isso, retoma a tendência. Onde é que está essa máxima? R$ 29,31. Então, indefinida, rompeu ali 29,31, tendência de alta. Rompeu 25,77, aqui para baixo, tendência de baixa. E lembrando, perdeu esse aqui, vai apontar para fechar o gap em 25,29 a 25,21. Seria o próximo nível de suporte abaixo dos 26,31 e logicamente abaixo desses 25,77. Vale 3, só para mencionar que a Petro fechou o mês estável, mais 0,07%, era para ter fechado com boa alta, mas o último pregão do dia, do mês, desculpe, o último pregão do mês trouxe aí essa sombra superior, essa candle de indefinição, a respeito dessa zona de resistência, mas ainda não tem um sinal mais negativo que seria a perda dessa mínima aqui. Para criar um viés mais de baixo seria perda dos 23,79, pensando ali no principalmente de curto a médio prazo principalmente. Vale 3, dia de hoje não, mês aqui terminando em queda superior a 6%, parecido ele com o Ibovespa, segue seu movimento de baixo, corrigindo todo esse movimento de subida, pegando a Fibonacci aí da Vale 3, em cima desse movimento inteiro de subida, suporte mais próximo pelo Fibonacci, 62,86, que significa dizer uma correção de 38,2% de tudo que subiu. A Vale pode chegar aqui nesse nível? Pode, não tem nenhum sinal ainda contrário a isso aqui. Continua apontando para cá. Ó. Não é que ela vai parar aqui ou que ela vem bater aqui, mas enquanto não houver sinais contrários a isso, fica um foco maior em uma operação mais de venda ou mesmo de não comprar o papel agora, não tem nenhum sinal de entrada, pensando no prazo maior nesse momento. E se fosse para arriscar alguma coisa, essa região 62,86. Arriscar alguma coisa é entrar comprando, batendo em algum nível de suporte.
E olhando para o gráfico diário, dia de hoje, queda de 2,84%, gap pulando os fundos anteriores, esse aqui. Isso aumenta a probabilidade de queda, enfim, a ação dentro de uma tendência de baixa de curto prazo segue apontando, como eu já disse, para baixo. Primeiro nível de suporte e o nível de número redondo ali de R$70. Abaixo disso, região que eu acabei de mencionar, de R$ 62,86, se eu não me engano. Tem algum sinal de compra? Não. Não tem sinal de compra, não tem cenário para compra nesse momento em cima da Vale 3. IGTA 3. Nesse pregão, acionou uma venda, recomendamos uma venda na perda da mínima desse candle, foi acionada já mais para o final do pregão. Ativo chegou a estabelecer aqui, retomar a tendência de baixa, volta, testa ali um nível de resistência antigo fundo, chamado mudança de polaridade ou bipolaridade, bate na média móvel 3 períodos e gera um sinal de topo descendente. Então, estamos arriscando na questão de tentar pegar algo para baixo, vamos ver se vai dar certo. Passando os dados aqui dessa entrada, que é uma entrada aí a favor da tendência do papel. Venda por volta dos 29,79, fechou em 29,94, acima do nosso preço de entrada. 31,44, que é o nível de resistência, é o nível de stop. Isso gera um risco, uma perda de 5,54% se ela bater nos 31,44. E o objetivo na faixa dos 27,32, alocando 9% do capital total. Um risco maior, alocação menor do capital total, essa é a nossa gestão de risco em cima das posições. Todas as operações, inclusive das carteiras de ações, carteira de fundo imobiliário, tudo tem uma gestão de risco em cima delas. No sentido de ponderar ali o tamanho da posição em cima do que é o comportamento do ativo ali nos últimos 10 períodos. Indo aqui agora para JBSS3, a ação fechou muito bem, com alta de 4,19%, é até bom porque é um ativo que faz parte da carteira perspectiva, a carteira mensal. Então isso é algo bom, também faz parte da carteira exponencial. O ativo conseguiu gerar um movimento forte de alta. Desculpa. E retomar sua tendência de alta de curto prazo com esse candle do gráfico diário. Para quem está comprado, coloca o stop abaixo da mínima de hoje, faria total sentido, porque rompeu aqui os dois topos. Se voltar aqui para baixo, perde a expectativa de subida no curto prazo, enfim, deterioraria a possibilidade de manter a compra no papel. E para quem está de fora, entrar comprando, se superar essa máxima, é uma alternativa com o stop aqui, tentando pegar uma relação de retorno de 1 para 1,5. Caso ocorra também um movimento ainda de subida aqui mais fraco, depois recue, gere sinalização de alta na próxima semana acima dessa região que foi rompida aqui, ela funcionando como suporte, principalmente já para cima de uns 38,50, seria um ponto aí de entrada na compra do JBSS3. E por falar ainda de um ativo dentro do setor, também teve uma boa alta, 5,33%. A Marfrig, que é um ativo também está dentro da carteira perspectiva, uma forte alta. Para quem está comprado, bota o stop aqui falando de compra de curto prazo. Porque se ela faz isso aqui, perde aqui essa mínima, ela gera um topo descendente, ela anula a sua tendência. Ela gera, na verdade, um viés de baixo, que ela fala em tendência, ela até perdeu a tendência dela de alta quando ela fez aqui, ficou com a tendência indefinida. Mas esse fechamento voltando para cima dessa região aqui cria uma expectativa mais positiva para o papel. Para anular essa expectativa, tem que voltar para baixo dos 24,93. Por isso que é um ponto que pode trabalhar com stop abaixo desse nível de preço. E olhando para um gráfico semanal, faz sentido ela ficar um pouco mais de tempo enrolada aqui. Mesmo que venha superar a máxima, ela ficar um pouco mais enrolada, corrigindo esse longo movimento de alta. Pode. Existe uma chance aí disso acontecer. Na minha opinião, na minha leitura. E Brasil Foods, BRFS3, ativo que está dentro de uma tendência de baixa, que volta a subir, bate em toda uma região ali de resistência, e com esse candle aqui com a baita sombra superior, a perda da mínima desse candle é um ponto de possível saída para quem está comprado em cima do papel. E até a possibilidade de arriscar uma operação de venda, que seria colocar o stop primeiramente R$ 22,78 ou um start para venda na faixa dos 22,78, tentando pegar um próximo movimento de baixa. Se tiver um candle ainda menor aqui, enfim, dar uma patinada e gerar um novo sinal de baixa, melhor ainda para se fazer essa venda a favor de uma nova tendência de baixa. Se ela continuar subindo aqui assim, ela vai começar a descaracterizar essa possibilidade de abrir essa venda na ação. YouTube 4. Dia de queda de 2,35%, a ação que terminou o mês aí apresentando uma queda de 2,23%, ou seja, o pregão de hoje, olhando para o gráfico diário,
que é um pregão deixou a queda ali de 2,35%, é o pregão responsável por deixar a YouTube negativa no mês. Segue, ou seja, tenta subir de maneira fraca, cai forte, aí tenta subir de maneira fraca, agora mais uma sinalização de baixa. Enquanto a YouTube 4 não retornar para cima, a tendência de baixa a curto prazo, enquanto não retornar para cima dos 24,44, o caminho mais provável para esse papel é perder a mínima desse fundo e caminhar para esse fundo aqui anterior, ou seja, suporte na faixa dos R$ 22,91, depois a região dos 22,35 a 22,14. Suportes mais próximos. Então, para anular a tendência, trazer alguma possibilidade de arriscar uma compra, tem que ser para cima dos 24,44, na minha opinião, ou sinalizações de alta para cima dos 24,14 pelo menos. Depois de YouTube, Via 3, ação que vem despencando, numa tendência de baixa já mais longa, no gráfico diário, no gráfico semanal, no gráfico mensal, tudo alinhado para baixo, ou seja, o ativo que fica difícil de buscar operações aí de compra. Para quem está comprado, está sofrendo, porque o papel só vem no movimento forte e baixo, terminou o pregão de queda de 3,45%. Quem resolveu comprar aqui já gerou sinal de saída. Se a gente falasse aqui a questão de gerou um primeiro candle aqui, ou sendo o primeiro 1, 2, 3 candles, perdeu a mínima, pula fora da operação. Ou aqui sendo o terceiro candle, pularia fora ou aqui nesse ponto. Mais um motivo de saída aqui nesse ponto. Se a gente pegar aqui, se eu pegar aqui o papel e olhar para suportes mais próximos, está em 6,15, R$6 seria um primeiro ponto e depois um patamar ali na faixa dos R$5,30. Então são os dois níveis de suporte mais relevantes. Se eu fosse arriscar alguma operação de compra contra a tendência, primeiro ponto, não arriscar compra contra a tendência quando você tem um candle muito grande. Como é que eu sei que o candle é muito grande? Não, compara esse candle aqui, o tamanho dele em relação aos anteriores. A média ali dos anteriores é muito maior do que os anteriores. Então, cara, você vai estar comprando um papel com stop gigantesco e um risco maior, ou seja, porque se você está comprando contra a tendência, não dá para se exigir muito do movimento de subida. Então, preferencialmente um candle pequeno, menor do que aí a média, em cima de um nível de suporte importante, R$6 ou a faixa dos 5,30, para arriscar alguma posição de compra e mais afastar, a entrada mais afastada possível da média móvel de 13 períodos, para se fazer qualquer tipo de compra. Então não vejo compra de imediato em Via 3, por mais que ela suba aí nos próximos pregões. E a Alpa 4, que foi um ativo selecionado dentro do meu perfil no Instagram, queda muito forte, queda aí de 10,56%. E aí colocando aqui qual é a tendência da ação de baixa. Faz bastante tempo que está dando uma tendência de baixa. Aqui ficou indefinida e aqui retomou a tendência de baixa. E aí desde lá é tendência de baixa. Desde lá de quando? Lá de setembro. Finalzinho de segunda metade ali, segunda quinzena de setembro. E aí forte queda durante todo o mês. E olhando para o mensal, esse ativo tinha colocado na carteira perspectiva aqui no início desse mês. Pegamos o movimento de subida até esse ponto aqui, foi da saída. E a ação, saímos no mês passado, a ação nesse mês caiu 26,84%, já é um sinal realmente negativo que enfraquece a sua tendência de alta de médio a longo prazo. Forte queda mesmo dessa ação, logicamente uma parte dos 26% impulsionada no pregão de hoje com queda de 10,56%. Então, ação que também, por mais que tenha caído muito, não vejo alternativa de compra de imediato. Se fosse arriscar algo para compra, seria mais dentro de uma faixa de preço que vai de R$ 35,80 a R$ 34,95. Então, nessa faixa de preço, chegou aqui no diário, no gráfico diário, mais esticada para baixo, das médias ali, fazendo a sequência ali para baixo, compra na superação da máxima no candle anterior, é uma alternativa. Se isso tiver já batendo, se já tiver batendo em um dos níveis de suporte que eu acabei de citar. É isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço, um excelente final de semana e até amanhã. Eu vou estar me deslocando para Brasília, mas domingo já volto para Ribeirão. E por isso que eu estou falando que domingo eu vou entregar algumas coisas aqui dentro do aplicativo, aqui do meu lado, dentro do aplicativo DV Invest. E também a questão dos vídeos, né? Radar da semana, o que esperar para a Bolsa no mês de novembro. Então estarei de volta aí no domingo, mas vou dar um pulo lá em Brasília amanhã. Grande abraço a todos vocês e até a próxima.